O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro e passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia. Atravessando a região da Decápole, trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abra-te. Imediatamente os seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. E assim seja. Podem sentar um pouquinho. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento nós vamos ler e observar alguns milagres que Deus realizou. Desde da saída do povo lá do Egito, até a história de Deus construída com o povo em diversos e longos anos. Muitos milagres a gente vai observar. Porém, os milagres que Deus realizou no Antigo Testamento ainda era só um aperitivo. Por quê? Porque apontava para uma realidade mais profunda que viria tempos depois com o mistério da encarnação do Verbo. Perpassando por essa história, nós ouvimos no profeta Isaías, na primeira leitura, uma promessa de que os milagres continuariam acontecendo. Então se abrirão os olhos dos cegos, se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como um cervo, se desatará a língua dos mudos, assim como brotarão águas no deserto, jorrarão torrentes no ermo. É uma promessa. E esses sinais aconteceria com a chegada de um tempo novo e com a chegada do Messias. Estes são sinais messiânicos, são sinais de que o Messias chegou. Quando começar a acontecer esses sinais, se compreende que o Messias chegou, o prometido, o esperado está entre nós. E aí, num terceiro momento, nós observamos Jesus realizando exatamente isso. Nós estamos já no capítulo 7 do Evangelho de Marcos. E já está acontecendo exatamente isso. E é impressionante porque, observem com o padre, o texto nos diz que foi levado até Jesus um homem que era surdo. Foi levado. Não foi ele propriamente dito por suas forças e com suas pernas e com sua vontade se aproximou de Jesus. Mas levaram até Jesus. E nós poderíamos perguntar, quem foi que levou?
Certamente é alguém que viu Jesus realizar milagres. Certamente é alguém que por algum motivo se encantou com Jesus. E mais ainda, certamente é alguém que acreditou em Jesus, que teve fé. E por isso levou então esse homem que era surdo, e porque era surdo, falava com dificuldades. E Jesus realiza o extraordinário na vida desse homem. 2 gestos. Jesus toca nos ouvidos dele e ele volta a falar. Volta a ouvir. E aprende a falar. Coloca saliva na língua dele e ele aprende a falar. Um sinal, né, de proximidade, um sinal de que aquela promessa que estava lá no profeta Isaías já está se cumprindo, e que o tempo messiânico chegou, e que os sinais estão acontecendo, e o Messias está realizando estes sinais, não para demonstrar que ele é um milagreiro, não para demonstrar que ele é Deus, para se aparecer, mas para conceder a salvação a todos aqueles que nele acreditarem. Tanto é verdade que o que Jesus faz depois que cura este homem é pedir que ele não conte para ninguém. E francamente dá vontade de rir, né? Porque toda vez que Jesus proíbe que alguém conte de alguma coisa, o que a turma faz? Aí que conta ainda mais. Talvez hoje Jesus dissesse assim: não publique no Facebook, nem no Instagram, para que ninguém fique sabendo. Ou então deveria fazer o contrário, né? Publica lá no Facebook, publica no Instagram. Pronto, ninguém publicava, ninguém ficava sabendo. Ou então não conte para todo mundo, ninguém ficava sabendo, não contava para ninguém. E aí, quanto mais o texto do evangelista Marcos chega a ser exagerado nesse quesito. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muitos impressionados diziam: ele tem feito bem em todas as coisas. Olhando este exemplo, este sinal, nos faz refletir uma coisa muito séria, que é justamente sobre a nossa vida de fé. Como está? Temos uma fé profunda, nós temos um conteúdo de fé extraordinário, mas nem sempre nossa fé é tão profunda. Ou se nós somos o cego que levaram até Jesus, nem sempre nós temos pessoas com fé o suficiente para nos levar até Jesus. E aí, do mesmo jeito, também precisamos ter fé suficiente para levar outros até Jesus. E como eu disse, não só por aquilo que o Senhor pode oferecer, pelos milagres que o Senhor pode realizar, mas por aquele que o Senhor é, por tudo que Ele é. E aí, termos uma experiência de fé tão profunda quanto as pessoas, ou a pessoa que levou este surdo até Jesus. Impressionante que, não sei se vocês observam, mas no rito do batismo que nós celebramos, depois que batizamos a criança ou o adulto, nós fazemos este gesto. E eu gosto de repetir, de colocar um pouquinho de sal na boquinha da criança,
Alguns dizem que é uma judiação fazer isso com as crianças, porque colocar sal na boca da criança, onde já se viu? Mas porque nós usamos essa fórmula que está aqui no Evangelho, diz, né, está no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, você é sal da terra. E a gente diz exatamente esta palavra. Depois do sal, a gente faz o sinal da cruz no ouvido da criança e na boca. E a gente diz, éfata, abra-te. Abra-te. Para esta realidade misteriosa, profunda, de Deus no mistério da sua salvação, que fala ao nosso coração para nos libertar do pecado e para nos curar de toda a enfermidade. Depois a criança vai crescendo e esta fé vai sendo fortalecida. Então nós precisamos avaliar, porque esta fé de qual eu estou descrevendo, todos nós recebemos no batismo. Recebemos ou receberemos? No batismo, aqueles que vão ser batizados. Nós recebemos, a fé não é uma fé individual, né? Eu sou uma pessoa de fé. Não, é fé que nós recebemos dos apóstolos, fé que nós recebemos da igreja. E que nós dizemos no rito do batismo, e que sinceramente nós professamos. Aí completa o rito, a razão da nossa alegria em Cristo Jesus. Esta fé precisa ser fortalecida. Nós não precisamos dos milagres para ter fé. Mas os milagres ajudam a fortalecer a nossa fé. Os milagres ajudam a aprofundar a nossa fé. E aí nós precisamos fazer exatamente isso que Jesus disse no Evangelho. Nos abrir. Nos abrir. Nos abrir para as palavras de Jesus, nos abrir para aquilo que Deus nos ensina por meio de Jesus, viver aquilo que o Senhor Jesus ensinou e transmitir com nossa própria vida esta realidade misteriosa da presença de Deus. De um Deus que convive conosco, que conviveu com o povo de Israel no Antigo Testamento, com sinais e prodígios, e que convive conosco de forma presencial. Desculpe a palavra presencial, mas para dizer, porque nós participamos desse mistério. Esse mistério está presente na nossa vida pela Santíssima Eucaristia. Presença de Deus, presença real, e que é um sacramento que deve alimentar cada vez mais a nossa fé e a nossa intimidade, a nossa proximidade com nosso Senhor. E fazermos verdadeiramente esta profissão de fé para seguir os passos de Jesus. Fazer uma opção de adesão, de aderir a Jesus com tudo aquilo que Ele ensinou. E com tudo aquilo que a igreja, em nome dEle, tem ensinado. E de tantos milagres e prodígios que nós temos presenciado. Que muitas vezes a gente até aplaude, né? Um milagre. Mas o milagre é justamente a assinatura de Deus. Nenhum outro e nenhuma outra realidade pode fazer milagres, a não ser Deus. E quantos milagres nós somos testemunhas de que aconteceram? Ou conosco ou com os outros. Isso para fortalecer e para aprofundar a nossa fé e a gente continuar buscando. Continuar testemunhando. Então façamos essa experiência de fé em Jesus e também ao mesmo tempo uma experiência de adesão ao seu projeto, porque Ele é o prometido, Ele é o esperado, Ele é o Messias, Ele é Deus feito carne, que veio para salvar. Ele habitou no meio de nós para nos levar para Deus, para nos levar de volta para Deus. Então, que a gente possa viver como quem tem fé. Porque, última palavra e também uma exortação,
tentação e uma distração nossa, no tempo em que nós estamos vivendo, é que a gente viva como pessoas que não têm fé. Não que nós não temos fé, mas muitas vezes o comportamento exigido, né, por parte de alguns segmentos da sociedade, querem que a gente viva como se a gente não tivesse fé. Ou se somos pessoas de fé, que continuemos lá quietinho no nosso canto e não perturbemos ninguém. Mas não é assim. Fé em Jesus é uma fé que também incomoda os outros. Porque quem tem fé acaba questionando quem não tem fé. E é assim que tem que ser. Não tem que ser diferente. Não tem que ser diferente. Então, que a gente possa aprofundar. Nós estamos iniciando o mês de setembro. O mês de setembro é dedicado à Bíblia, porque no dia 30 ou 29, dia 30 mesmo, é dia de São Jerônimo. Jerônimo foi quem primeiro traduziu a Sagrada Escritura. Por isso o mês de setembro é dedicado. Para ilustrar a necessidade de ler a Bíblia, permita-me contar uma pequenina história. Posso? Sim? Se vocês falarem que não, eu conto do mesmo jeito. O padre foi fazer visita na casa de uma família, foi fazer refeição na casa de uma família, e o padre notou a Bíblia aberta na sala quando ele chegou. Almoçou, conversaram, partilharam, depois o padre foi embora. E o padre quis fazer um teste com aquela família. Passou um ano, novamente o padre voltou lá na casa daquela família para uma refeição. Almoçaram, conversaram, partilharam, deram risada. No final do almoço, a dona da casa, que havia convidado o padre, meio sem graça, meio sem jeito, se aproximou do padre e fez para o padre uma pergunta: padre, assim, não quero acusar o senhor não, mas eu notei que um talher aqui de casa desapareceu desde a última vez que o senhor aqui esteve. Será que por engano o senhor não levou esse talher embora? Aí o padre, sabendo do que se tratava, ele perguntou: a senhora tem Bíblia aqui na casa? Ela disse: tenho. A senhora pode, por gentileza, pegar para mim a Bíblia, que eu quero olhar um texto na Bíblia? A mulher pegou a Bíblia. Aí quando a mulher pegou a Bíblia, que ela abriu, a colher estava dentro da Bíblia. O padre tinha colocado, o ano passado que ele esteve lá, ele colocou a colher no meio da Bíblia, para testar, para ver se aquela família era uma família que lia a Bíblia. Conclusão: a Bíblia fazia 1 ano que estava lá, a colher fazia 1 ano que tinha sumido, e a mulher nunca pegou a Bíblia para ler. Se tivesse pego a Bíblia, teria percebido que a colher estava lá. Ainda acusou o padre de ter roubado a colher. Então, é uma historinha, mas que tem um ensinamento profundo. A gente tem Bíblia em casa? Tem, com certeza tem. A gente lê a Bíblia que a gente tem lá em casa? Com certeza sim. Uma vez por ano. Não, né? Graças a Deus que não, ainda bem, né? Então, que a gente faça, né? Faça esse exercício de sempre buscar, né, a luz para a nossa vida, para as dificuldades que nós passamos na palavra de Deus. Não só no mês de setembro, tá?
mas sempre, né? Como um livro de espiritualidade mesmo, um livro de relacionamento com Deus. A gente possa viver com este entusiasmo, iluminado sempre pela palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser.